Ela era apenas a fotógrafa da base, até que a equipe SEAL viu o que havia em sua câmara. Hilar Avance existia nos espaços entre. Ela se movia pela base operacional avançada como um sussurro, um fantasma em um uniforme utilitário gasto. Sua única característica notável era o corpo pesado e marcado da câmara que parecia uma extensão permanente de seu braço. Ela era a fotógrafa da base, um papel que os operadores da equipe SEAL 3 encaravam com o mesmo interesse distante que dedicariam a uma máquina de venda automática. Ela era uma função, não uma pessoa. A própria base era um monumento à eficiência brutal, esculpida na poeira e na rocha de um litoral esquecido. O ar era um coquetel de combustível de jato, maresia e ambição. Aço polido e concreto endurecido definiam cada ângulo. Era um lugar de linhas nítidas e homens ainda mais nítidos, um mundo onde Lara, com seus modos tranquilos e jaqueta verde-oliva desbotada, não se encaixava. Sua presença era uma curva suave no mundo de ângulos retos. O tenente-comandante Thorne era a linha mais nítida de todas. Ele andava como se fosse o dono do chão sob suas botas, sua equipe, Cutter e Jax, orbitando como luas menores. Eles eram os predadores alfa deste ecossistema, sua confiança um campo de força tangível. Eles se moviam com uma economia de movimentos que beirava a arrogância, suas risadas altas e nítidas e quando no refeitório. Eles viram Lara se preparando para uma série simples de retratos de arquivo de pessoal perto dos hangares. Seu equipamento estava disposto em uma lona com meticuloso cuidado. Ao lado de seu equipamento digital de última geração, havia uma velha Nikon F3, sua tinta preta desgastada até o latão nas bordas, uma relíquia de outra era. Cutter cutucou Jax, um sorriso se espalhando em seu rosto. Olha só isso. Hora de artes e ofícios. Thorne sequer interrompeu sua passada. Ele olhou para a velha câmara de filme, um lampejo de desdém em seus olhos. Certifique-se de registrar nossos melhores ângulos, querida. É a única ação que você verá por aqui. E Lara não disse nada. Ela sequer olhou para cima. Suas mãos se moviam com uma graça firme e despreocupada, ajustando um filtro em sua lente. O clique do mecanismo foi a única resposta que ela deu. As palavras deles eram apenas ruído, como o vento açoitando o mar. Eles eram irrelevantes para a tarefa em questão. A luz estava diminuindo. Ela tinha trabalho a fazer. Seu silêncio era uma fortaleza que eles não conseguiam romper, e isso os enfurecia. Para eles, não era força, mas fraqueza, a deferência silenciosa de alguém que conhecia seu lugar. Eles decidiram que o lugar dela era bem abaixo do deles. Uma semana depois, ela foi designada para documentar um exercício de treinamento. Era uma simulação complexa de ataque urbano em uma vila simulada construída no lado mais distante da base. Os SEALs se moviam com precisão tal, um borrão de movimento e violência controlada. E Lara se movia com eles, uma sombra que eles constantemente tinham que evitar. Ela nunca atrapalhava. Ela estava lá, e então não estava. Ela encontrou ângulos no caos, capturando a intensidade num flash de boca, a concentração num rosto coberto de suor. Ela trabalhou com uma calma desconcertante, sua respiração uniforme enquanto explosões sacudiam o chão e tiros simulados ecoavam nas paredes de concreto. Durante uma pausa, enquanto a equipe recarregava os carregadores com velocidade praticada, Jax se encurralou contra uma parede marcada por balas. Ele pairou sobre ela, seu volume lançando uma longa sombra. Você está registrando tudo, fotógrafa? Ele perguntou, sua voz gotejando com descendência. Não deixe cair sua caixinha de artes e ofícios. Isto é coisa de gente grande. Ela simplesmente levantou sua câmera e tirou uma foto dele. O flash estava cegamente brilhante no beco escuro. Ele se encolheu para trás, momentaneamente atordoado. Ela abaixou a câmera. Sua expressão era indecifrável. Sua postura está muito aberta, disse ela, sua voz plana e baixa. Expõe sua artéria femoral. Ela se virou e foi embora antes que ele pudesse processar o comentário, deixando-o pescando no beco, o fantasma do Flash ainda dançando em sua visão. O insulto, proferido como uma observação tática branda, foi mais eficaz do que qualquer grito. Era uma linguagem que ele entendia e vinha de uma fonte que ele não conseguia compreender. A história se espalhou pela equipe. Thorne ouviu de Cutter, que tinha visto toda a troca. Não o divertiu. Era uma anomalia, uma quebra na ordem estabelecida. A fotógrafa não era para responder. Ela não era para saber sobre zonas de abate e artérias femorais. A zombaria tornou-se mais organizada depois disso. Não era mais uma demissão casual, era uma campanha. No refeitório, eles falavam alto enquanto ela passava, discutindo como um orçamento para uma fotógrafa poderia ter pago mais granadas ou uma nova ótica. Eles começaram a chamá-la de Shutterbug na cara dela, o nome sempre proferido com um escárnio. O suboficial-chefe Riggs, o chefe de logística que administrava suas atribuições, percebeu seu desdém.
Ele era um homem que se agarrava à sua pequena fatia de autoridade e derivava satisfação em fazer cumprir a hierarquia tácita da base. Ele começou a microgerenciar ela, questionando seu uso de suprimentos, exigindo ver suas listas de fotos com antecedência. Isto é para documentação de combate, Vance, não um álbum de fotos, ele resmungava, olhando para suas folhas de contato. Sombra demais. Espaço vazio demais. Eu quero fotos dos homens, não das paredes. Ele não entendia que os espaços vazios contavam uma história também. A campanha de pequenas crueldades aumentou. Thorne fez uma aposta pública com outro líder de equipe, uma caixa de cerveja, disse que Vance pediria demissão ou solicitaria uma transferência dentro do mês. O fracasso da novata, eles chamavam. A base era pequena, e a notícia da aposta chegou a Ilara em uma hora. Ela ouviu de um nervoso trabalhador da cozinha que olhou para ela com pena. Ela terminou sua refeição em silêncio, com sua expressão inalterada. Ria agora. Você não vai logo. Thorne levou sua reclamação à comandante da base, Capitã Eva Rostova. Ilara os viu conversando à distância, a postura rígida e os gestos enfáticos de Thorne, o comportamento calmo, quase plácido, de Rostova. Rostova era uma figura respeitada e imponente, uma oficial de inteligência por profissão que havia conquistado seu comando através de uma carreira lendária nas sombras. Ela ouviu Thorne sem interrupção. Capitã, com todo o devido respeito, disse Thorne, sua voz carregando no vento, nós precisamos de puxadores de gatilho, não turistas. Ela é uma responsabilidade. A resposta de Rostova foi muito silenciosa para Ilara ouvir, mas a postura de Thorne desinflou ligeiramente quando ele se afastou. Ele lançou um olhar venenoso na direção de Ilara. Ela tinha sido notada pela autoridade, e isso o tinha feito parecer fraco. Ele não esqueceria isso. A sabotagem veio 2 dias depois. Ilara tinha passado a manhã documentando verificações pré-missão para uma operação de reconhecimento crítica que a equipe de Thorne estava liderando. A inteligência era fraca, vindo de uma fonte de confiabilidade questionável, mas o alvo era de alto valor. O clima na base era tenso. Ela baixou seus cartões de memória em seu pequeno escritório do tamanho de um armário. Quando ela se virou para sua mesa depois de pegar uma garrafa de água, um dos cartões primários tinha sumido. Ela procurou em todos os lugares. Ele continha todas as fotos daquela manhã, incluindo close-ups detalhados do equipamento modificado da equipe e os novos esquemas de uplink de satélite. Ela foi até o suboficial-chefe Riggs. Ele se inclinou para trás em sua cadeira, com um olhar presunçoso no rosto. Um cartão inteiro. Parece descuidado, Vance. Esse é material sensível, estava na minha mesa, disse ela, sua voz uniforme. Talvez você tenha colocado no lugar errado, Riggs sugeriu, já dispensando. Em qualquer caso, seu acesso ao relatório da missão está revogado. Suas fotos não são essenciais e, até que possa dar conta desse cartão desaparecido, você é um risco de segurança. Ele voltou para a sua papelada. A conversa terminou. Ele a havia excluído, como Thorne queria. Ele havia declarado o equipamento dela, e por extensão, ela, um perigo. Ela saiu do escritório dele, a expressão em seu maxilar como granito. Eles pensam que podem me quebrar. Eles vão aprender. Ela não precisava do cartão desaparecido. Ela tinha um backup. Ela sempre teve um backup. Mais importante, ela tinha seus próprios olhos. E durante a verificação do equipamento, ela tinha visto algo. Era um pequeno detalhe, um lampejo de erro que havia se prendido em sua mente. Não estava nas fotos digitais. A resolução era muito limpa, perfeita demais. Era um sentimento, um fantasma na luz que ela sabia que só apareceria através do vidro imperfeito e honesto de sua velha Nikon. Ela voltou para seu escritório, que agora parecia mais uma jaula. Os sons da base se preparando para a missão, o rugido de um Osprey, os comandos em staccato gritados pelo asfalto, eram um lembrete constante de sua exclusão. Ela sentou-se no escuro, o brilho vermelho da luz de segurança lançando longas sombras nas paredes. Ela revelou o filme de sua F3 sozinha. Era um processo lento e metódico, um ritual de química e paciência. Quando a imagem começou a surgir na bandeja de revelação, sua respiração parou. Lá estava. Fraco. Quase invisível. Mas inegavelmente ali. Ela fez uma única impressão em alta resolução. A imagem era de Cotter, inspecionando o cano de seu rifle. Era uma foto banal, o tipo que Riggs teria descartado como um absurdo artístico. Mas ao fundo, refletido no vidro curvo do espelho lateral de um veículo muito atrás dele, havia uma seção da cerca perimetral da base. E do outro lado dessa cerca, aninhado no mato rasteiro e na névoa de calor, havia algo que não pertencia. Ela pegou a impressão e saiu do escritório. O briefing da missão estava em andamento no centro de operações táticas. Um fuzileiro naval estava na porta.
Ele se moveu para bloqueá-la. Desculpe, senhora. Apenas pessoal essencial. Ela não discutiu. Ela viu o mestre-chefe Riggs caminhando pelo corredor e sabia que ele só obstruiria ainda mais. Ela precisava chegar até Thorne. Ela o encontrou perto do arsenal, repassando uma lista de verificação final com Jax. Ela se aproximou diretamente, estendendo a fotografia. Tenente Comandante, você precisa ver isto. Thorne pegou a impressão de sua mão sem olhar para ela, seus olhos fixos nela. Sua expressão era de puro, destilado desprezo. Esta era a culminação de seu aborrecimento, esta última e patética tentativa da pária de ser relevante. Ainda tentando brincar com os grandões, Chatterbug, ele zombou. Ele finalmente olhou para a foto. Seu rosto se contorceu em uma carranca de escárnio. O que é isto? Ele exigiu, sua voz alta o suficiente para que os outros SEALS próximos se virassem e observassem. Uma foto de uma parede. Seu pai te ensinou fotografia, ou você aprendeu numa caixa de cereal? O insulto era profundamente pessoal, direcionado à câmara gasta que ela carregava com tanta frequência, aquela que havia pertencido ao pai dela. Foi a provocação final. Uma linha fora cruzada. Os olhos dela, que geralmente eram tão plácidos e elegíveis, endureceram em lascas de sílex. Ele a deixou para sua filha. O pensamento era uma lâmina de gelo em sua mente. Não era uma memória de tristeza, mas uma declaração de dever. Um legado a honrar. Ela não tentou explicar. Ela não elevou a voz. Ela simplesmente se virou dele, deixando-o segurando a fotografia, e caminhou com propósito vagaroso e implacável em direção ao centro de operações táticas. Thorne e Riggs, vendo aonde ela estava indo, seguiram de perto, seus rostos tempestuosos. O guarda-marine na porta a viu chegando novamente. Desta vez, ela não diminuiu a velocidade. Ele estendeu a mão para a parar. Senhora, eu não posso deixar você, ela olhou nos olhos. Chama o capitão, disse ela. A voz dela não era alta, mas carregava uma autoridade que fez o jovem Marine hesitar. Naquele momento de hesitação, ela o empurrou e entrou na sala. A sala de briefing ficou em silêncio. Cada cabeça se virou. 20 operadores, a equipe de suporte técnico e a própria capitão Rostova olharam fixamente enquanto Ilara Vance, a fotógrafa da base, caminhava para a frente da sala. A tela principal mostrava um mapa de satélite da área-alvo. Thorne e Riggs irromperam atrás dela. Capitão, peço desculpas por esta intrusão, Thorne estalou, seu rosto corado de raiva. A suboficial Vance não está autorizada para este briefing. Ela está sendo perturbadora, Riggs entrou na conversa, sua voz tensa de fúria. Ela é um risco de segurança, capitão. Eu a confinei aos aposentos pendente de investigação. A capitão Rostova olhou dos dois homens furiosos para a mulher impossivelmente calma parada diante da tela principal. Ilara nem sequer reconheceu a presença deles. Ela segurava uma única folha de papel fotográfico. Rostova viu a determinação nos olhos de Ilara, um fogo frio que ela reconheceu do seu próprio passado. Era o olhar de alguém que possuía certeza absoluta. Deixa-a falar, disse Rostova, sua voz cortando a tensão. A mandíbula de Thorne se apertou, mas ele ficou em silêncio. Riggs parecia que tinha engolido um marimbondo. Todos os olhos estavam em Ilara. Ela não falou. Não no início. Seus movimentos eram deliberados, econômicos. Ela caminhou até o console principal, onde um jovem especialista em tecnologia, o suboficial Kenji Tanaka, estava sentado olhando para ela em perplexidade. Ela colocou a fotografia no seu scanner de documentos. Coloque isso na tela principal, disse ela. Tanaka olhou para a capitão Rostova, que deu um aceno sutil. Ele escaneou a imagem. O rosto de Cotter apareceu no grande display, seu rifle proeminente. No fundo, o reflexo fora de foco no espelho estava visível. A sala murmurou em confusão. Thorne zombou audivelmente. Isto é perda de tempo, ele cuspiu. É uma foto borrada de nada, e Lara o ignorou. A atenção dela estava fixa na tela. Tanaka, ela ordenou, com a voz firme. Isola o reflexo no espelho lateral do passageiro do veículo. A resolução é lixo, Tanaka murmurou, mas seus dedos voaram pelo teclado. Está completamente pixelizado, não está pixelizado, e Lara corrigiu, é granulação de filme. Os cristais de haleto de prata resolvem os detalhes de outra forma. Apenas isola a imagem, um quadrado ampliado e borrado encheu a tela. Era uma confusão de formas e cores indistintas. Alguns dos SEALS riram. Aumenta o zoom, disse Lara. Setor Gama 7. Lado direito do quadro, a imagem aumentou ainda mais. Melhor, Tanaka executou um algoritmo de nitidez padrão. A imagem tornou-se uma confusão ligeiramente menos borrada.
Ele encolheu os ombros, olhando para ela, apologético. Isto é o melhor que consigo fazer. Não há dados ali, você está usando o algoritmo errado, afirmou Ilara. Você está tentando criar linhas. Não faça isso. Execute uma análise espectral diferencial. Isole comprimentos de onda acima de 700 nanômetros. A lente da minha F3 é revestida com um composto antigo. Ele filtra a luz visível, mas captura uma estreita faixa de infravermelho próximo. Procura o calor, não a forma. Tanaka olhou para ela, com a boca ligeiramente aberta. Essa era uma técnica de análise usada por satélites da NRO, não por um fotógrafo de campo. Ele digitou uma série complexa de comandos. A imagem na tela piscou, então resolveu-se numa nova forma. As formas borradas foram substituídas por assinaturas de calor de cores falsas. O riso na sala morreu. Lá, no matagal do lado de fora da cerca do perímetro, estava o contorno térmico fraco, mas inconfundível, de um homem. Ele estava deitado de bruços, quase completamente obscurecido pelo terreno. Um homem, disse Thorne, com a voz tensa. Um observador solitário. Não é nada, ele não é um observador, disse Lara calmamente. Ele é um olheiro. Olhe para o brilho das suas óticas, ela direcionou Tanaka para outra parte do reflexo. Agora, trace uma linha de visão da sua posição. Tanaka trabalhou, o seu ceticismo inicial substituído por um foco frenético. Uma linha vermelha disparou pela tela da posição do observador, estendendo-se sobre a vila simulada usada para treinamento e terminando diretamente no heliponto onde a equipe de Thorne estava programada para partir. Ele está observando o seu ponto de desfile, e Lara afirmou. Mas ele não é a ameaça. A ameaça é para o que ele está observando. Ela direcionou Tanaka para uma seção diferente da fotografia, uma seção de parede de concreto em branco num dos edifícios de treinamento. Aumenta o zoom aqui. Nas marcas de arranhões, a imagem aumentou. Uma série de manchas escuras tornou-se visível. Essas não são de botas, ela explicou. O ângulo está errado. A transferência de material é à base de óleo. É ali que o bipé de uma metralhadora pesada foi apoiado. Ontem. O exercício de treino limpou aquela área. Essas marcas são novas. Um pavor frio começou a se instalar na sala. Eles estavam sendo vigiados. O exercício de treino deles tinha sido o reconhecimento do inimigo. E agora, disse ela, sua voz diminuindo ligeiramente, a killbox. Ela apontou para o mapa de satélite original do alvo da missão deles, a quilômetros de distância. A inteligência diz que um único alvo de alto valor está neste edifício. Ela então direcionou Tanaka de volta à sua fotografia, ao reflexo de um vidro de janela numa estrutura distante. Dentro daquele pequeno reflexo distorcido, havia outro brilho. Outro observador, alguém sussurrou. Não, disse Lara. Esse é o objetivo. O HVT. Ele não está no prédio-alvo. Ele está a 1 quilômetro de distância, observando o prédio para onde sua inteligência o enviou. Sua fonte não era não confiável. Ele foi comprometido. Ele alimentou vocês com isca. Ela expôs isso com uma lógica arrepiante e irrefutável. O observador na base. As novas marcas na vila de treino. O alvo observando sua própria armadilha. Era uma emboscada complexa e em camadas. A equipe de Thorne não estava sendo enviada para uma missão. Eles estavam sendo enviados para a sua execução. O prédio-alvo estava preparado para explodir, e qualquer um que sobrevivesse seria abatido por campos de fogo interligados de posições ocultas. A sala estava completamente silenciosa, o único som era o leve zumbido dos servidores. Os operadores olhavam para a tela, seus rostos pálidos. Eles estavam olhando para um fantasma de suas próprias mortes. No fundo da sala, um velho Master Chief, um veterano de conflitos que agora eram apenas capítulos em livros de história, apertou os olhos para Ilara. Ele olhou para a maneira como ela dissecou a inteligência, a calma desumana da sua apresentação. Ele se inclinou para o homem ao lado dele. Isso não é só fotografia, murmurou ele. Isso é análise espectral eidética. A maneira como ela vê flores de calor e vestígios. Eu não vejo isso desde. Sua voz sumiu quando uma memória surgiu. Ele sussurrou um nome que era falado apenas em círculos confidenciais, um nome que era mais mito do que fato. Ghosts. O nome se espalhou pela sala como uma onda de choque. Ghosts. Uma unidade de inteligência lendária e supostamente extinta, de cobertura profunda, conhecida pelos poderes de observação quase sobrenaturais dos seus agentes. Eles eram chamados de corujas cinzentas. Eles viam tudo. Os olhos da capitã Rostova se arregalaram. Ela olhou da tela para Ilara, depois para a alça desbotada e desgastada da velha câmara Nikon que Ilara sempre carregava. Costurado na tela, tão fraco que era quase invisível, havia um pequeno emblema estilizado de uma coruja fantasma.
A expressão de Rostova mudou de foco profissional para um respeito profundo e não disfarçado. Ela voltou a olhar para Thorne, cujo rosto era uma máscara de descrença calcária. Seu mundo inteiro tinha acabado de ser desmantelado pela mulher que ele havia descartado como turista. Tenente-comandante, a voz de Rostova era fria como aço. Você vai se afastar. Sua missão está cancelada. Você e sua equipe agora ouvirão a especialista Vance. A inteligência dela substitui a sua. Ela a chamou de especialista. Uma patente. Uma história. Uma identidade que eles nunca souberam que existia antes. A arrogância sumiu de Thorne numa pressa visível, substituída por uma percepção ok nauseante. Ele não estava zombando de um fotógrafo qualquer. Ele estava zombando de uma lenda. Ele olhou para Ilara, realmente a vendo pela primeira vez ali. A mulher quieta com a câmara velha era mais guerreira do que ele jamais poderia esperar. Ele estava sem palavras. Cotter e Jax olharam um para o outro em terror, a memória de suas provocações mesquinhas agora parecendo um sacrilégio. O Master Chief Hicks pareceu encolher em seu uniforme, seu rosto ficando vermelho enquanto ele tentava se misturar à parede. Ele havia sabotado um agente da Ghosts. Sua carreira tinha acabado. A energia na sala havia se transformado por completo. O ceticismo e a zombaria haviam evaporado, substituídos por um silêncio atordoado e reverente. Os homens que haviam rido dela agora a olhavam com um espanto que beirava o medo. Ela havia salvado todas as suas vidas de uma sala em que nem sequer deveria estar, usando uma fotografia da qual eles haviam zombado. Depois que o briefing foi completamente redesenhado com base na inteligência de Ilara, o antigo Master Chief que havia reconhecido o nome caminhou até ela. Ele era um homem de poucas palavras, seu rosto um mapa de experiência duramente conquistada. Ele ficou diante dela, olhou-a nos olhos e fez um aceno lento e deliberado. Foi um gesto de imenso respeito, um reconhecimento de um profissional discreto para o outro. Kenji Tanaka aproximou-se em seguida, seu rosto corado com uma mistura de constrangimento e excitação. Como, ele gaguejou, gesticulando para a tela. Como você sequer viu isso? O desvio de pixel é menor que 0,01%. A assinatura de calor estava mal acima do ambiente. É estatisticamente invisível. Ilara finalmente desviou o olhar do visor tático. Ela encontrou o olhar dele, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. Você tem que saber onde procurar, disse ela. Foi a única explicação que ela ofereceu. As consequências para os antagonistas foram rápidas e silenciosas. Não houve repreensão pública. Thorne foi silenciosamente transferido para um trabalho de escritório em um comando de treinamento em San Diego, sua carreira como operador de linha de frente terminada. A razão oficial foi uma falha em avaliar adequadamente a inteligência da missão, uma mancha negra da qual ele nunca se recuperaria. O Master Chief Hicks foi investigado por obstrução e negligência do dever. Ele foi rebaixado e transferido para um depósito de suprimentos no meio do deserto. Eles simplesmente desapareceram da base, sua queda em desgraça tão silenciosa quanto a vindicação de Ilara. A capitã Rostova chamou Ilara ao seu escritório no dia seguinte. Uma recomendação formal estava em sua mesa, juntamente com uma oferta para um cargo de analista sénior em sua equipe de inteligência. Suas habilidades são desperdiçadas aqui, especialista, disse Rostova. Precisamos de você. Ilara olhou para os papéis, depois de volta para a capitã. Com respeito, capitã, respondeu ela, sua voz suave. Meu lugar é atrás de uma lente. É onde eu vejo as coisas claramente. Ela recusou respeitosamente a recomendação e a promoção. Ela não buscava elogios ou uma mudança de status. Ela não agiu por vingança ou reconhecimento. Ela agiu porque o trabalho assim exigia. Na manhã seguinte, ela estava de volta ao asfalto, sua velha Nikon F3 pendurada em sua alça gasta. Ela era a fotógrafa da base. Nada havia mudado, e ainda assim tudo havia. Enquanto ela enquadrava uma foto de uma equipe de manutenção trabalhando em um motor, um grupo de ACALS passou. Eles pararam de falar quando se aproximaram dela. Eles deram a ela uma grande folga. Cada um deles, desde o recruta mais novo até o líder da equipe, encontrou o olhar dela e fez um aceno respeitoso. Ninguém mais a chamou de Chatterbu. A história dela se tornou uma lenda silenciosa, contada em tons sussurrados nos quartéis e oficinas. Eles a chamavam de o fantasma da lente, a fotógrafa silenciosa que via o invisível. A doutrina de treinamento da base foi fundamentalmente reescrita para incluir análise avançada de reconhecimento fotográfico e um novo módulo intitulado o Método Vance. Essa única ação mudou a maneira como eles viam o mundo ao seu redor. Algumas semanas depois, um jovem aprendiz de marinheiro chamado Miller, que trabalhava no barracão de comunicações, aproximou-se dela. Ele parecia nervoso, segurando uma pequena câmara amadora em suas mãos. Senhora.
Especialista Vance, ele gaguejou. Eu ouvi o que fez. Eu estava me perguntando. Você poderia me ensinar? Não as coisas secretas. Só. Como enquadrar uma foto. Como ver as coisas corretamente. E Lara olhou para o jovem sincero e esperançoso. Ela viu um vislumbre de seu eu mais jovem em seus olhos, um desejo de capturar a verdade de um momento. Um pequeno e raro sorriso tocou seus lábios. Mantenha os cotovelos para dentro, disse ela, com a voz gentil. Isso estabiliza a câmara. Ela pegou sua velha Nikon do pescoço e estendeu para ele. Aqui está, disse ela. Deixe-me mostrar a você. Enquanto o sol se punha sobre a base, lançando longas sombras sobre o concreto, a lenda escondida tornou-se a mentora silenciosa, seu legado transmitido não em medalhas ou registros oficiais, mas no simples ato de ensinar outra pessoa a ver.